E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos, aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é domingo, dia 17 de novembro, hoje eu vou fazer uma live aqui no canal, 5 horas da tarde, posso contar com a audiência de vocês? Então hoje, domingão, 5 horas da tarde, vou fazer uma live aqui no canal pra gente resenhar, pra gente trocar uma ideia sobre tudo que tá acontecendo nos bastidores do Botafogo. Então, tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, a gente conversa na live de logo mais. Aguardo vocês. Olha, nesse conteúdo de agora, temos alguns temas importantes aqui. O principal vai ser o jogo contra o Atlético Mineiro, quarta-feira, fora de casa, no Independência, portões fechados, 9h30 da noite, jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. Eu quero falar mais uma vez sobre uma escalação ideal para essa partida, porque, cara, a gente tem que bater em cima dos jogadores que estão nessa data FIFA, jogadores convocados para as suas seleções. A gente não sabe se eles vão entrar em campo ou se não vão jogar. Isso aí o Botafogo vai ter que ver como é que vai ser o planejamento em relação a isso, mas a gente tem que trabalhar em cima de uma realidade. A realidade é que provavelmente, talvez, todos os jogadores, os 7 que estão na data FIFA, não joguem quarta-feira contra o Galo fora de casa. Então, qual a escalação ideal? E eu quero muito em cima também da lateral esquerda, porque o Alex Telles foi convocado também. Se o Alex Telles não puder jogar, quem colocar? Cuiabano, Marçal? Qual é a melhor opção para essa partida? Vou dar minha opinião. Quero falar também sobre Tiquinho Soares, porque na minha escalação, daqui a pouco eu vou trazer a escalação ideal, eu não colocaria o Tiquinho como titular, mas a cabeça do técnico Arthur Jorge é uma cabeça diferente da nossa, por isso que ele é técnico e a gente só comenta. Talvez o Tiquinho possa ser titular nesse jogo contra o Atlético Mineiro. O que esperar do centroavante? O que a gente pode esperar desse jogador se ele for titular? Quero dar minha opinião, quero falar sobre Tiquinho Soares nesse vídeo também, entre outros temas importantes aí para você acompanhar, tá? Mas antes, peço para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. É de graça, não custa nada. E se você quiser ser membro, é só R$ 2,99 ao mês. Participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro com algumas informações importantes sobre o Botafogo. O clube anunciou ontem nas suas redes sociais um evento que vai acontecer no estádio Newton Santos na final da Libertadores. Os torcedores, a gente estava cobrando, porque até ontem o Botafogo não havia falado nada sobre isso. Claro, muitos torcedores indo para a Argentina, para Buenos Aires, acompanhar a final da Libertadores de perto. Só que tem milhares de torcedores botafoguenses espalhados pelo Brasil, inclusive muitos vindo para o Rio de Janeiro para acompanhar a final na Cidade Maravilhosa. E ontem, finalmente, o Botafogo anunciou que vai ter um evento no dia 30 de novembro, na final da Libertadores, o Newton Fan Fest, tá bom? Então, teremos mais informações aí do clube essa semana. Os sócios terão prioridades. Então, você que não vai para a Argentina, né? O lugar é o estádio Newton Santos. Vai ter uma festa sensacional na final da Libertadores. Olha, uma outra notícia importante é de que o Santos quer o volante Danilo Barbosa, tá? Informação ontem do jornalista Wagner Frederico. O Wagner Frederico trouxe a informação de que o Danilo Barbosa, volante, 28 anos de idade, tá na mira da equipe do Santos para a próxima temporada. Eles que voltaram para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ele que tem contrato com o Botafogo até o meio do ano que vem, 2025, ou seja, em janeiro, o Danilo Barbosa já pode assinar um pré-contrato para no meio do ano sair de graça. Só que o Santos já quer o Danilo Barbosa para a pré-temporada, para o começo do ano, e o Santos estaria disposto a pagar uma compensação financeira ao Botafogo por essa liberação, tá? O Danilo Barbosa, que hoje é um reserva no Botafogo, acabou perdendo um pouco de espaço, mas
a comissão técnica considera um jogador muito importante. Inclusive, o Botafogo só vai tratar de negociações, saídas e chegadas no final da temporada, tá? Olha, minha opinião rapidamente sobre o Danilo Barbosa. Caiu muito rendimento, de verdade, né? O Danilo Barbosa caiu muito rendimento. No marca, no arma, até o ponto forte dele, que sempre foi a bola aérea, vem deixando a desejar nos últimos jogos também. Enfim, é um volante que, sinceramente, eu tenho o maior respeito pelo Danilo Barbosa, não tenho nada contra, mas realmente, né, é aquilo que a gente sempre fala aqui no canal também, vai subir o nível, a gente vai trazer jogadores melhores, então caso realmente o Danilo Barbosa saia, eu não vou sentir falta, de verdade, acho que dá pra gente encontrar volantes aí melhor, inclusive com uma característica parecida com o Gregory, mais marcador, inclusive o Alan, né, na cabeça do técnico Arthur Jorge, já falei aqui no canal, o Alan é o reserva do Gregory. Eu tô confiante que o Alan na próxima temporada possa corresponder com a nossa camisa, então a gente já teria o Gregory, já teria o Alan. O Botafogo deve ir no mercado buscar jogadores aí com nível acima também. Então, realmente, se ele sair, eu não vou sentir falta. O problema é que o Santos, né, ele tá sempre dificultando pra gente. O Botafogo tentou o Joaquim, o Botafogo tentou o Jair, 2 zagueiros da equipe do Santos. O Botafogo tentou o goleiro João Paulo. E o Santos, ele nunca facilita pra gente. Então eu fico até meio assim, né? Agora a gente vai facilitar para o Santos, apesar se eles pagando aí uma compensação financeira, não tem problema nenhum, cara, já que tem que ver se vai fazer parte da pré-temporada do Botafogo, se faz parte dos planos do Arthur Jorge. Caso não vejo problema nenhum o Botafogo negociar o Danilo Barbosa. Como eu disse, acho que dá pra gente ir no mercado, achar jogadores de um nível acima. Quarta-feira tem Botafogo e Atlético Mineiro fora de casa, 9h30 da noite, no estádio Independência. Portões fechados, jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. E o Botafogo tem 7 jogadores nessa data FIFA, seleção brasileira, Venezuela, Argentina, Angola. Falar rapidamente aqui os 7, né? O Igor Jesus, Luiz Henrique, Alex Telles, Almada, Savarino, Gatito na seleção paraguaia, Bastos na seleção da Angola. Todos esses aqui titulares do Botafogo, tirando o Gatito, né? Tirando o Gatito, todos os outros 6 titulares. Então o Botafogo corre o risco de perder 6 jogadores titulares contra o Atlético Mineiro. E ainda tem um Gatito, que é um reserva ali também com a seleção paraguaia, possa ser desfalque. A gente não sabe como é que vai ser o planejamento do Botafogo, se vai dar tempo de um ou outro jogar. Vamos ver como é que o Botafogo vai agir, mas a gente tem que trabalhar em cima da realidade, e a realidade nesse momento é que a gente pode talvez ficar sem esses jogadores para o jogo contra o Atlético Mineiro. Falando sobre isso, o Alex Telles foi convocado, a gente não esperava, o Arana teve uma lesão, o Alex Telles foi chamado pelo Dorival. Então como é que fica a lateral esquerda se ele não puder jogar? Eu colocaria o Cuiabano. Lembrando que o Botafogo tem 3 opções, né? O Botafogo tem Cuiabano, Marçal e o Hugo. O departamento médico do Botafogo tá zerado, inclusive o Rafael, lateral direito, já tá treinando. Hoje o departamento médico do Botafogo tá zerado para essa reta final de campeonatos, isso é muito bom. Então, com essas opções para lateral esquerda, eu colocaria o Cuiabano se o Alex Telles não jogar, porque o Cuiabano, cara, é um lateral esquerdo um pouco mais ofensivo, e a equipe do Atlético Mineiro não tem jogadas pelas pontas. Por exemplo, quem joga ali caindo pela ponta, naquele lado ali, é o Scarpa. E o Scarpa hoje, o Scarpa é um meia, né? É mais um meia do que um ponta. Então a gente pode espetar o Cuiabano é um pouco mais ofensivo, sobe mais. Então o Galo, ele não tem jogadas ali pelas pontas. O Scarpa caindo por ali é mais um meia do que um ponta, então dá pra gente colocar o Cuiabano e espetar o Cuiabano, já que o Marçal é um pouco mais defensivo. Então eu colocaria o Cuiabano nessa partida, caso o Alex Telles com a seleção brasileira não consiga jogar. Eu vou colocar novamente o meu campinho na tela, já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a minha escalação ideal para essa partida e vou colocar de novo. Eu colocaria aí esse time em campo caso os jogadores com as suas seleções realmente não possam jogar. Goleiro John,
Na lateral direito, Vitinho, o Adrielson no lugar do Bastos, Barbosa, e eu colocaria o Cuiabano, acabei de falar sobre ele. Meio campo, Gregory, Marlon Freitas. Lá na frente é o problema, né? Porque o Botafogo talvez não vai ter o quarteto do ataque. Não vai ter o Savarino, o Luiz Henrique, o Almada, o Igor Jesus com as seleções. Então eu colocaria isso aí, ó. Eu colocaria o Matheus Martins na ponta direita, jogador de arranque, fecha bem os espaços. Na ponta esquerda, eu colocaria o Jefinho. É um jogador que não tem a qualidade do Almada, mas pode achar um passe. E eu colocaria lá na frente o Romero, fazendo a função do Savarino. Eu acho que o Romero consegue dar essa dinâmica. Ah, mas o Romero não pisa na área, não agride. Cara, o Romero não precisa pisar na área nesse jogo. A defesa do Atlético Mineiro é uma defesa lenta. O Botafogo vai jogar no contra-ataque nessa partida, até porque o Botafogo está jogando fora de casa. A gente não vai dominar o Atlético como a gente estivesse jogando em casa, no Newton Santos. Então o Botafogo vai jogar mais num contra-ataque. E o Romero, pegando essa bola, enfiando para os nossos atacantes ali rápidos, o Romero faz... Lembra do Romero contra o Corinthians em Itaquera? Que ele entra no segundo tempo, aquele jogo contra o Corinthians em Itaquera, o Romero entra, deixa o Júnior Santos de cara, perde um gol feito. O Romero tem que enfiar as bolas para os nossos atacantes rápidos. Então o Romero, na minha opinião, seria fundamental nesse jogo, fazendo a função do Savarino, jogando por dentro. Eu não gosto de ver o Romero como ponta, eu queria ver o Romero fazendo essa função do Savarino. Ainda tem a bola parada, falta, escanteio, que o Romero bate muito bem. E eu colocaria o Júnior Santos como centroavante, como camisa 9. O Júnior Santos abrindo espaço pelos lados, ele não faz o pivô como o Igor Jesus, mas o Júnior Santos, toda vez que jogou de centroavante, ajudou, abriu espaços pelos lados, fez gols. Então colocaria essa escalação, seria para mim a fundamental para enfrentar o Galo, um time rápido no contra-ataque, com atacantes velozes perto do Romero, fazendo ele render mais, e o Júnior Santos como centroavante. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí eu quero conversar com vocês sobre Tiquinho Soares, porque essa escalação que eu trouxe agora é o que eu faria, mas eu acho que o Arthur Jorge não vai fazer isso, vai fazer o básico. Então talvez o Tiquinho Soares vai ser titular. Eu quero conversar sobre ele. O que a gente pode esperar dele? Fica aí, já volto. E só uma informação importante, uma boa notícia para o Botafogo: o zagueiro Bastos foi liberado pela seleção da Angola e não vai enfrentar o Sudão, jogo que acontece amanhã, segunda-feira, pelas eliminatórias da Copa das Nações Africanas, e a equipe já está classificada na primeira colocação do grupo. Assim, o Bastos acabou ficando disponível para jogar pelo Botafogo na quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Então, uma notícia importante aí sobre o Bastos: caso atuasse novamente pela Angola, amanhã, segunda-feira, provavelmente ele seria desfalque na partida contra o Galo. Voltando aqui pra gente finalizar, lembrando que hoje, domingo, ainda vou fazer uma live aqui no canal, 5 horas da tarde, aguardo vocês. Tudo que for saindo durante o dia a gente conversa nessa live. Compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses aí que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, eu quero falar sobre o Tiquinho Soares, porque na primeira parte do vídeo eu trouxe a minha escalação ideal, mas eu acredito que o técnico Arthur Jorge ele vai fazer o básico. Ele vai colocar o Tiquinho no lugar do Igor Jesus, ele vai colocar o Eduardo na função do Savarino, Júnior Santos na direita, Matheus Martins ou Jefinho na esquerda. Eu acho que ele vai fazer uma escalação básica totalmente diferente daquilo que eu falei na primeira parte do vídeo. Agora, o Tiquinho Soares, se ele for titular, cara, o que podemos esperar do centroavante botafoguense nessa partida? Cara, eu espero de verdade, né, que o Tiquinho, ele não tá morto e vocês vão ver. Não tá morto e vocês vão ver. Claro, grande parte hoje da torcida pega no pé do Tiquinho. Não tá bem, tá? A gente não sabe o que o Tiquinho tá passando na sua vida pessoal. É nítido que ele não tá bem. Você olha pro Tiquinho, você vê que ele não tá bem, pessoalmente, né? Então a gente tem mania de ficar julgando o jogador, falando sobre o atleta, mas às vezes a gente não sabe o que ele está passando na sua vida pessoal, então fica até difícil um pouco julgar até o jogador. Agora, tecnicamente, ele está muito mal.
O Tiquinho Soares não domina uma bola. Sempre foi o ponto forte dele, domínio. E ele não domina uma bola, tecnicamente tá errando coisas bobas, tá muito mal o Tiquinho tecnicamente, não encaixa também nesse esquema tático do Arthur Jorge, e isso dificulta um pouco também. O Tiquinho joga bola, cara, o problema é que nesse esquema não combina muito com o futebol do Tiquinho, então realmente fica complicada a situação do jogador. Mas se tem uma coisa no Tiquinho que me deixa irritado, é que tem jogo que ele entra... Quando ele quer, ele joga muito. Quando ele entrou contra o Criciúma no Maracanã, que ele fez o gol, ele entrou muito bem contra o Criciúma. Fez o gol, entrou querendo. E quando ele entra querendo, ele joga muita bola. E tem outros jogos que ele não entra muito afim. Então isso que me irrita um pouco nele, né? Porque tem jogos que o Tiquinho entra, não tá nem aí. Claro, tem jogos também que a bola não chega, isso complica também pro jogador. Agora, eu não espero nada dele, cara, de verdade. Se ele for titular quarta-feira, eu não tô esperando nada dele. Eu torço que ele resolva o jogo, mas não tá jogando nada. Então, eu não espero nada do Tiquinho Soares, de verdade. Espero que ele esteja num dia bom, faça um bom jogo, mas ele realmente tá muito mal. Então, de verdade, não espero nada do Tiquinho Soares. Só espero que ele chegue quarta-feira, se ele for titular... faça uma grande partida, faça gols, ajude o Botafogo a sair com a vitória lá do Independência contra o Atlético Mineiro fora de casa. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho e pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, bom domingo, hoje tem live, 5 horas da tarde, conto com a audiência de vocês, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Furão, eu gosto mais de você do que de mim.